Então, esta análise de solo, vamos avaliar essa análise de solo. Então, esse aqui é um solo, como a gente pode ver, é um solo arenoso, 71% de areia, 22% de argila, ainda tem uma textura boa de argila, né? Vejamos a CTC desse solo, 5,83, então uma CTC bem baixa, né? CTC baixa, mas essa é uma CTC que consegue ainda suprir, consegue manter uma lavoura de soja, de milho, de trigo, né? Desde que nessa CTC a gente tem um equilíbrio adequado ali dos nutrientes essenciais para a planta, né? Das bases essenciais, que são cálcio, magnésio e potássio. Mesmo tendo 22% de argila, vejo que essa CTC é bastante baixa, né? Com essa textura de argila, né, a CTC desse solo ali deveria ser um pouco maior, né? Pelo menos acima de 6 centimol, né? Então a gente já pode perceber que esse solo tem uma argila altamente intemperizada, uma argila de baixa atividade, né? Uma argila altamente intemperizada, porque se fosse uma argila um pouco melhor, né, com essa porcentagem de argila, teria uma CTC um pouco maior, tá? O que faz esse solo, além dessa argila altamente temperizada, ter uma CTC bastante baixa? Esse baixo teor de matéria orgânica, né? Então, um solo que tem pouca matéria orgânica, né? E a única forma de se aumentar a CTC desse solo aí seria aumentando o nível de matéria orgânica. Para aumentar a matéria orgânica, você tem que incrementar carbono no solo. Carbono no solo se incrementa com planta verde crescendo, fazendo fotossíntese o tempo inteiro. Ou seja, nessa área aqui, se você quiser aumentar o nível de matéria orgânica a longo prazo, o que você teria que ter? Planta crescendo e fazendo fotossíntese durante o ano inteiro. No verão, soja, depois do soja, milho, safrinha com braquiária, você vai colher o milho, você vai ter a braquiária lá fazendo fotossíntese na área. Poderia ser até uma área de integração lavoura-pecuária, né? Você poderia fazer soja, milho, safrinha com braquiária, depois do milho safrinha na área, soltar o boi em cima dessa área de forma rotacionada para consumir essa braquiária, para estimular essa braquiária a crescer, a enraizar, a fazer mais fotossíntese, né? E tendo o boi ali também, né, se alimentando, né, cagando na área, né, melhorando a vida desse solo biologicamente. Então seria o caminho para esse solo, tá? Então vocês vejamos esse solo aqui hoje. Esse solo não tem potencial nem para capim, né? Por quê? Porque de tudo que a planta tem para absorver desse solo, né, a gente vê que 76% é só alumínio. Então veja a saturação de alumínio desse solo de 76%, ou seja, esse solo está altamente tóxico em alumínio. Não tem nenhuma planta que vai crescer nessas condições aqui, né? Nem mesmo o capim mais bruto ele não vai conseguir se desenvolver bem nessa situação. Então esse solo hoje, se não tiver uma intervenção, provavelmente vai ser um solo que vai virar em cupim e cupim não vai virar em mais nada, né? Solo bastante degradado, né? 8% do que tem para a planta comer do solo, absorver do solo, são as bases, né? Que são cálcio, magnésio e potássio. Então esse solo apresenta baixíssimos níveis de cálcio, magnésio e potássio, altíssimo nível de alumínio, né? Altíssima acidez, tá? E nessas condições aí não tem forma de você ter pecuária, não tem forma de você ter agricultura, tá? Como é que você vai engordar um boi numa área dessa? Impossível, né? Não tem como, tá? Então vamos para a interpretação dessa análise, desse laudo aqui, tá? Então o laudo traz pra gente que esse solo tem 0,29 centimol por decímetro cúbico de cálcio, né? Para esse solo, qual que seria o teor de cálcio para esse solo? Pelo menos 2,5 centimol a 3 centimol. Então a gente tem que aumentar 10 vezes o teor de cálcio desse solo. Esse solo tem 0,14 centimol de magnésio. Esse solo deveria ter 1 centimol de magnésio pelo menos, 0,9 a 1 centimol de magnésio, tá? Então a gente teria que aumentar 7, 8 vezes o teor de magnésio do solo, tá? Como que a gente aumenta cálcio e magnésio nesse solo? É com calcário granulado, com calcário líquido? Negativo, né? Esse teor de cálcio e esse teor de magnésio do solo, a gente precisa aumentar com calcário, tá? Porque vocês vão ver que são grandes quantidades de cálcio e magnésio envolvidas para que a gente tenha aumento de cálcio e magnésio nesse solo. Não é 200, 300 quilos por hectare de calcário granulado no adubo que vai resolver o problema aqui, né? Muito pecuarista acha que se misturar um pouco de calcário granulado do adubo resolve o problema dele. Negativo, né? Não vai nem remediar o problema, né?
não vai ter feito praticamente nenhum. Ele vai ver que ele vai investir dinheiro e não vai ir para frente a pastagem dele. Então o que teria que ser feito aqui? Só pelo teor de cálcio e magnésio eu já vejo que o calcário é uma ferramenta que tem que entrar aqui, calcário dolomítico, tá? Além do baixo teor de cálcio e magnésio, né? O que me sustenta a tese de eu usar calcário aqui, né? O alumínio, a acidez do solo, tá? Como que eu elimino esse alumínio, né? Hoje de tudo que tem para a planta comer, 80% quase é alumínio. Como é que eu tiro esse alumínio da jogada? É com calcário, com carbonato, né? Eu posso usar silicato para neutralizar esse alumínio, posso usar óxido de cálcio e magnésio para neutralizar esse alumínio, posso usar calcário. Hoje o custo-benefício, o melhor custo-benefício para correção de solo e adubação de cálcio e magnésio do solo hoje é o calcário. O calcário é o insumo mais barato e mais viável economicamente para correção de acidez do solo e para fertilização do solo de cálcio e magnésio, tá? Óxido de cálcio e magnésio funciona, mas é muito mais caro do que o calcário. O custo da correção e da nutrição do solo é pelo menos o dobro, muitas vezes o triplo do custo do calcário, tá? Então não é inteligente usar óxido de cálcio no lugar do calcário, tá? E vocês sabem que não adianta você colocar baixas doses de óxido de cálcio e magnésio nesse solo, porque você tem um nível de acidez muito alto, tá? E já que você vai partir para a correção do solo, já que você vai gastar dinheiro mexendo no solo, incorporando o corretivo, tá? Então já você faça a coisa correta, já, tá? Porque senão, se você não usar a dose certa do corretivo, você vai degradar mais ainda esse solo, tá? Então não é inteligente usar o óxido de cálcio e magnésio nessa situação, porque fica mais caro para você ter o mesmo efeito de nutrição e correção do solo, fica pelo menos o dobro do custo por hectare, tá? E geralmente o que o pessoal faz, já que é o dobro mais caro, eles usam a metade da dose, tá? Eu te faço uma pergunta, você está com uma infecção, você vai no médico, o médico te receita antibiótico, né? 8 dias de antibiótico. Você vai tomar durante 8 dias meia cápsula de antibiótico só? Você vai curar da tua infecção? Não, você vai criar uma resistência, você pode ficar internado, você pode até morrer por conta dessa tua negligência usando meia dose de remédio para curar a tua doença. O solo é a mesma coisa, pessoal. O solo é a mesma coisa. Se eu não usar a dose recomendada pelo um cálculo, que é um cálculo matemático que leva em consideração uma estequiometria química do solo, tá? Para fazer o efeito que o teu solo precisa, você não vai curar o problema da acidez do teu solo, tá? Você vai mexer no teu solo, vai gastar dinheiro, vai perder tempo, tá? E o problema da acidez não vai ser definitivamente corrigido e você daqui a 2, 3 anos vai voltar a ter o solo totalmente degradado, tá? Então não é inteligente. Então o calcário aqui é a melhor solução. Vejamos o teor de potássio desse solo. 0,05 centimol de carga por decímetro cúbico, tá? Isso é muito pouco potássio, pessoal. Muito, muito pouco, tá? O nível crítico de potássio para esse tipo de solo é 0,20 pelo menos, é pelo menos 4 vezes maior. Então teremos que aumentar pelo menos em 4 vezes o teor de potássio desse solo, tá? E se eu não trabalhar com adubação de potássio, né? Não espere ter uma pastagem boa, não espere ter uma boa produtividade de soja, de milho, né? Não espere incremento de produtividade sem adubar esse solo com potássio, porque não vai acontecer, tá? Potássio é um dos nutrientes mais importantes para as plantas, né? Muitas das culturas, por exemplo a soja, o segundo elemento mais requerido pela planta da soja é o potássio, só perde para o nitrogênio, tá? Então não pode ser um nutriente que pode ser negligenciado, tá? Em milho, pastagem, ele sempre está nos top 3, tá? de importância para a cultura, tá? Então não pode ser negligenciado. Então só o calcário aqui não vai adiantar, vou ter que trabalhar com uma adubação de potássio também, tá? Tá, então beleza, então a gente já viu que esse solo é extremamente deficiente de cálcio, magnésio, potássio, excessivamente alto em acidez, que é o alumínio, tá? Alumínio tóxico muito alto. A gente tem a acidez potencial do solo, né? A acidez ativa é o alumínio, né? O alumínio e o hidrogênio da solução do solo, tá? E aqui a gente tem H mais Al, que é a acidez potencial do solo, ou seja, é o reservatório, né, de íons que causam acidez no solo que esse solo tem. Então o calcário combate essa acidez aqui praticamente, né? A acidez ativa, que é a acidez da solução do solo, ela é muito pouca, né? A solução do solo, o que está diluído na solução do solo é muito poucos íons de hidrogênio e de alumínio, tá? Praticamente toda a acidez que um solo tem, ela está aderida aqui na acidez potencial, ela está na parte
coloidal do solo, tá? Nos colóides do solo. Então é essa acidez aqui que o calcário vai efetivamente trabalhar em cima disso, tá? O calcário ele vai neutralizando a acidez da solução do solo, tá? A parte coloidal do solo, né? A acidez que tem o alumínio e o hidrogênio que tem na parte coloidal do solo, na CTC do solo, tá? Ela vai sendo à medida que a acidez da solução do solo, os íons de hidrogênio e alumínio são neutralizados na solução do solo, o solo vai repondo, né, na solução do solo íons de hidrogênio e alumínio, tá? Então o calcário vai comendo a acidez, vai consumindo, vai neutralizando a acidez da solução do solo e o solo vai repondo na solução o hidrogênio e alumínio. Dessa forma, né, esse estoque de hidrogênio e alumínio que tem no solo, ele vai esvaziando, né, o calcário vai consumindo, tá? Vejam que a capacidade desse solo de manter carga positiva, de armazenar coisa, armazenar cargas positivas, né, que se chama CTC, a capacidade que esse solo tem de reter cargas positivas é de 5,8 centimol de carga por decímetro cúbico. De 5,8, né, 5,35 é acidez, tá? Ou seja, aqui a gente tem de 100% que esse solo pode armazenar de carga, 100% de coisa que esse solo pode armazenar e dar para a planta, né? 91% é hidrogênio e alumínio, tá? Ou seja, sem condições de crescer alguma coisa aqui. Se tiver, vai ser um pasto muito feio, muito fraco, tá? Cupim. Aqui você não vai ter uma boa lotação de animais por hectare, de boi, né? Aqui você vai estar dando muro em ponta de faca, tá? Então aqui não adianta adubar sem antes corrigir esse solo com calcário, tá? Então o remédio para esse solo aqui é calcário e adubação, tá? Como que a gente recomenda a dose de calcário? Existem várias formas, várias metodologias para recomendar a dose de calcário, tá? Eu comumente gosto de recomendar a dose de calcário, né, com o método estequiométrico de neutralização da acidez potencial do solo, tá? Mas existe a fórmula a fórmula da saturação de bases, né? Ou seja, saturação de base desejada minha aqui é de 70%, ou seja, eu preciso chegar a 70% desse solo com cálcio, magnésio e potássio, né? Por exemplo, hoje eu tenho 90% de acidez, hidrogênio e alumínio. Dos 5,83 que cabe no meu solo, 5,35 é acidez, hidrogênio e alumínio, tá? 90%, ou seja, sobrou o quê? Sobrou 8% do solo com cálcio, magnésio e potássio. Então tá aqui, ó, saturação de bases, 8%. O que significa 8% aqui? Significa que desse 5,83, que é 100% do solo, eu só tenho, né, 0,48 com cálcio, magnésio e potássio. 0,48 de 5,83 são 8%. Tá? Vocês podem fazer esse cálculo aí. Então, quando a gente tem uma saturação de base geralmente de 70%, né, significa que da CTC do solo, né, 70% vai ser cálcio, magnésio e potássio. Tá? E isso tem uma correlação com o pH do solo. Tá? Com o pH do solo. Hoje o pH desse solo em água é de 4,8, em cloreto de cálcio é de 4. Tá? Qual que é a faixa de pH que eu não tenho mais atividade de alumínio? Esse alumínio aqui ele é neutralizado. Eu não tenho o alumínio 3, o alumínio trivalente, o alumínio tóxico no solo. Tá? Quando o meu pH em água ele ultrapassa 6, ou quando o meu pH em cloreto de cálcio ele ultrapassa 5, 5,5. Tá? pH em cloreto de cálcio acima de 5, pH em água acima de 6, eu não tenho mais esse alumínio. Tá? Então eu vou jogar calcário no solo de tal forma que o pH em água ultrapasse o 6 e o pH em cloreto de cálcio ultrapasse o 5, tá? Aí eu não vou mais ter atividade desse alumínio aqui, ó. Qual que é a saturação de base que o solo tem? Geralmente que o solo tem quando o pH de água está acima de 6 e quando o pH em cloreto de cálcio está acima de 5,5. Geralmente a saturação de base para que tenha essa coincidência em solos arenosos como esse é acima de 60%. Solos argilosos com CTC mais alto acima de 70%. Então por isso que se recomenda calcário por saturação de base, ou seja, se eu chegar a 70% aqui, provavelmente o meu pH ele vai ser acima de 6 em água e acima de 5 em cloreto de cálcio e eu não vou mais ter o efeito desse alumínio aqui, alumínio trivalente, o alumínio vai estar zerado. O que vai ter no lugar desse alumínio aqui no solo, né?
o que tem no calcário. Né? O que tem no calcário dolomítico? O calcário dolomítico tem cálcio e magnésio. Então, o que acontece? Né? Desses 5,83 hoje, né, grande parte, 90% tem hidrogênio e alumínio. Como é que eu coloco mais cálcio e mais magnésio nesse solo? Esse reservatório do solo não aumenta. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que neutralizar alguma coisa desse solo para eu aumentar o teor de cálcio, o teor de magnésio e o teor de potássio. Tá? Isso aqui é um balde de 5,8 litros. Se eu estou com um balde de 5,8 litros com 5,8 litros de água dentro, como é que eu coloco mais água dentro? Cabe mais água dentro dele? Não vai caber, porque quando eu for colocar água dentro, a água vai começar a vazar pela borda. Então esse balde só cabe 5,8 litros. O que eu preciso fazer, né, para que eu coloque mais cálcio, mais magnésio, mais potássio nesse solo? O que eu preciso fazer para colocar mais água num balde de 5,8 litros dentro? Eu tenho que esvaziar esse balde, né? Ou seja, eu vou tirar um tanto de água dentro desse balde para colocar água de novo, né? Ou seja, eu vou neutralizar hidrogênio, vou neutralizar alumínio nesse solo, vou abrir espaço nesse balde, né? Ou seja, cabe 5,8 litros, 5,3 é acidez, tá? Então eu vou neutralizar uns 4 litros, vou tirar uns 4 litros desse balde, vou neutralizar uns 4 centimol de acidez, tá? E vou colocar o que? Eu vou colocar cálcio, magnésio e potássio no lugar dessa acidez que eu neutralizei. Então o calcário vai fazer o que? O calcário vai abrir espaço dentro desse balde, o calcário vai tirar a água desse balde para colocar outra água dentro desse balde, o calcário vai neutralizar hidrogênio e alumínio, tá? Vai liberar espaço dentro da CTC. E o que vem com o calcário? Vem cálcio e magnésio, então neutraliza a acidez, o carbonato neutraliza a acidez e o cálcio e o magnésio entram no lugar da acidez no solo, tá? Potássio eu vou fazer como? Vou fazer via adubação com cloreto de potássio, tá? Então 70% desse meu reservatório, eu vou fazer um cálculo para que 70% desse reservatório tenha cálcio, magnésio e potássio, tá bom? Dessa forma não tem espaço para o alumínio, vou ter um pouquinho de hidrogênio, tá? E dessa forma eu vou começar a construir um potencial para esse solo, tá bom? Então você pode recomendar calcário pelo método de saturação de bases, tá? Ou tu pode recomendar via método estequiométrico. Geralmente, eu tô falando um resumo para vocês. Geralmente, para neutralizar 1 centimol de alumínio do solo, eu preciso de 1.500 kg de carbonato de cálcio puro. Então eu faço aqui, ó, 1,53 vezes 1,5. Só para neutralizar esse alumínio, eu precisaria de quase 2.300 kg por hectare de carbonato de cálcio puro, né? Ou seja, um calcário que tenha PRNT de 100%. Tá? Ele não pode ter só PRNT de 100%, ele tem que ter PN de 100% e reatividade de 100%. Tá? Então, se eu jogar 2.300 kg por hectare de calcário que tem PN e reatividade de 100%, é o suficiente para mim neutralizar o alumínio. Tá? Mas o que gera acidez no solo? O alumínio é uma das fontes de acidez do solo, mas eu tenho outro, que é o hidrogênio. Tá? Então eu não posso neutralizar só alumínio, eu tenho que neutralizar hidrogênio também. Tá? Então 5,35, que é o que tem de acidez no solo, menos 1,53, vai sobrar, né, 3,82 centimol de hidrogênio no solo. Desse 5,35, 1,53 é alumínio e 3,82 é hidrogênio. Tá? Eu preciso neutralizar pelo menos desses 3,82, pelo menos 2 centimol de hidrogênio. Tá? E o cálculo é o mesmo. Né? 2 centimol vezes 1,5 são mais 3 toneladas por hectare de calcário. Então, ou seja, para neutralizar a acidez desse solo, para que esse solo fique com bom pH, e eu coloque cálcio e magnésio no lugar dessa acidez do solo para ficar bom esse solo, eu precisaria no mínimo jogar pelo menos 5 toneladas por hectare de calcário que tem reatividade e poder de neutralização de 100%. Então a dose de calcário pela acidez potencial, fazendo aqui sem analisar muita coisa, né, um jeito que eu estou fazendo prático sem analisar muita coisa seria de pelo menos 5 toneladas por hectare de calcário. Que tipo de calcário?
Eu aplicaria calcário magnesiano nesse solo. Por quê? Porque o calcário magnesiano, né, ele tem cálcio e magnésio de uma relação equilibrada, então ele vai aumentar o teor de cálcio e o teor de magnésio de forma equilibrada no solo. Ele não vai criar excesso de cálcio nem excesso de magnésio, tá? O calcário magnesiano é um calcário que ele tem geralmente 35, 40% de óxido de cálcio, 10, 12% de óxido de magnésio. Então é um calcário equilibrado. O calcário dolomítico é um calcário que geralmente tem de 28 a 30% de óxido de cálcio e 18 a 22% de óxido de magnésio. Se eu jogasse 5 toneladas por hectare de calcário dolomítico nesse solo, por exemplo, eu provavelmente criaria um excesso de magnésio nesse solo. Tá? Eu corrigiria esse solo, né? Só que eu criaria um excesso de magnésio nesse solo. Isso poderia atrapalhar a nutrição de potássio desse solo, tá? Então, por isso que eu recomendaria um calcário magnesiano, porque daí o cálcio e o magnésio vai ficar equilibrado no solo, tá? Ah, mas eu não tenho calcário magnesiano, então eu faria o seguinte: aplicaria 3 toneladas por hectare de calcário dolomítico e 2 de calcítico, tá? Junto, aplicaria 3 dolomítico, por cima do dolomítico mais 2 de calcítico e incorporaria tudo. Dessa forma, você criou um calcário magnesiano na tua área, né? Então vai aumentar equilibrado, né, o cálcio e o magnésio no solo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Teor de fósforo, 3 mg por decímetro cúbico de fósforo. Isso é um teor de fósforo extremamente baixo para esse solo. Vejamos que o fosforesina, que é uma metodologia para avaliar o que você tem disponível de fósforo no solo, ele está dando que você tem 5 mg por decímetro cúbico disponível de fósforo nesse solo, ou seja, isso aqui é baixíssimo, né? Você vai ter em torno de 20 kg por hectare de fósforo disponível nesse solo, é muito pouco fósforo, né? Não consegue suportar uma boa produção de soja, de milho, não consegue suportar uma boa produção de capim nesse solo, tá? Então, qual que seria o ideal? Qual que é o fosforesina ideal na média? Geralmente, o fosforesina ideal na média é acima de 20 mg, tá? 20, 25, 30 mg, tá? A Embrapa fala de acima de 20, tá? Para a agricultura, a gente trabalha acima de 25 mg, ou seja, acima de 25, fosforesina é bom. Significa que o nível de fósforo é bom no solo e significa que você tem uma boa disponibilidade de fósforo. 5 mg de fosforesina, baixo. Ou seja, tu não tem fósforo nesse solo, tá? Qual que seria então o nível bom de fósforo desse solo aqui, fósforo melis? Qual que seria o teor adequado de fósforo melis para que o meu fosforesina fosse bom? Para que eu tivesse fósforo disponível nesse solo? Então eu uso o fósforo remanescente para calcular o nível crítico de fósforo do solo, tá? Desde que esse solo tenha pelo menos um nível crítico de fósforo e um bom pH sem alumínio no solo, provavelmente o teu fosforesina ele sempre vai dar acima de 20, né? Sempre vai estar bom, tá? Então eu vou fazer um cálculo matemático, né, levando em consideração o fósforo remanescente para descobrir qual que é o nível de fósforo em melis que eu tenho que ter nesse solo, tá? Eu vou corrigir esse solo de tal forma que o nível de fósforo do solo chegue pelo menos no nível crítico em fósforo melis. Vou corrigir o pH do solo para eu neutralizar a acidez do solo, tá? Dessa forma, consequentemente, o meu fosforesina aumenta, tá? Meu fosforesina vai aumentar para acima de 20. Aí eu teria fósforo disponível e bom para soja, milho, trigo, capim, tá? Eu não fiz a conta aqui, mas esse tipo de solo geralmente precisaria ter 20, 25 mg de fósforo melis, tá? Tem 3, eu precisaria ter pelo menos 20, né? Então eu tenho que repor nesse solo 17 mg de fósforo, tá? 17 mg de fósforo, isso aí vai dar em torno de 85 kg por hectare de P2O5, né? Lembrando que você tem a densidade do solo também como um fator para você recomendar a dose de fósforo, tá? Então se a densidade desse solo fosse 1, daria 85 kg de fósforo, né? A densidade desse solo pelo menos vai ser 1,5 pelo menos, né? Então daria, usando a densidade do solo, daria 130 kg por hectare de óxido de fósforo, tá? E você ainda tem a questão da eficiência da adubação de fósforo, que ela não vai exceder 80% nesse solo aqui. Hoje, com essa acidez, a eficiência é de menos de 20%. Mas digamos que você tenha corrigido, vá corrigir esse solo com uma eficiência, com um pH bom, sem alumínio, a eficiência não vai chegar a 80%. Tá? Então, teria que multiplicar ainda por 1,3. Né? Daria pelo menos uns 170 kg por hectare de óxido de fósforo para corrigir o teor de fósforo desse solo. Tá? São 70 kg por hectare de óxido de fósforo, P2O5. Né?
Se eu pegar um 43010, uma formulação 43010, que ele tem 30% de óxido de fósforo, tá? Eu precisaria de 1000 tem 300, 170 vezes 300. Eu precisaria de aplicar mais de 500 kg por hectare de 43010 nesse solo, só para correção do solo. Mas teria que aplicar mais uns 200 kg por hectare para cultura, então teria que aplicar quase 1 tonelada por hectare da formulação 43010 nesse solo, só para fazer correção do teor de fósforo desse solo. Vocês vejam o dinheiro envolvido nessa operação. Potássio, como é que eu vou fazer a correção de potássio desse solo? Cloreto de potássio é uma alternativa e adubação de base, tá? Então aqui eu vou ter que fazer um manejo para fazer correção de potássio. Provavelmente eu vou ter que trabalhar com altas doses de potássio na soja, no milho, né? Se eu plantar milho nessa área aqui, eu vou fazer adubação de cobertura, tá? Vou fazer ureia, aplicação de ureia em cobertura. Que tipo de ureia que eu utilizo em cobertura, sabendo que esse solo tem muito pouco potássio, tá? Eu faria ureia cloretada, 25025 ou 20020, tá? Por quê? Porque daí eu estaria aplicando nitrogênio e potássio em cobertura no milho, mais o potássio que eu coloquei via adubação de base no milho, tá? Mais o potássio excedente que eu coloquei na safra de verão, na soja. Então, dessa forma aqui, com o passar dos anos, fazendo o milho com braquiária, a braquiária e o milho, eles vão reciclando, vai ajudando a repor potássio na superfície do solo. Braquiária, milho, sempre adubação com excedente de potássio na soja. Por exemplo, a soja me tirou 80 kg, 90 kg de óxido de potássio pela produção. Eu coloquei 120 kg de óxido de potássio, então me sobrou por hectare 30 kg de óxido de potássio, e é o excedente. Tudo que você cria de excedente na adubação, você vai aumentando os teores no solo, vai sobrando, o solo vai armazenando. Coloquei 80 kg de óxido de potássio no milho, via adubação de milho, tá? O milho tirou 50, então sobrou mais 30. Então, num ano, sobrando 30, 40 quilos da soja, mais 30, 40 quilos do milho, num ano você vai ter um excedente de 60, 80 quilos de óxido de potássio no teu solo, tá? Em 5, 6 anos, esse teor de potássio de 0,05 centimol, ele vai chegar no 0,20, tá? Então, dessa forma, com o tempo, você vai corrigindo o teor de potássio. Existem algumas fórmulas que você pode fazer para recomendar dose de potássio para soja e dose de potássio para milho, tá? Avaliando se você vai ter resposta da adubação do uso de potássio, tá? Então sugiro que vocês busquem essas fórmulas, tá? Para fazer as recomendações de potássio, tá? Porque tem produtor que vai falar, não vou jogar mais que 100, 120 kg por hectare de cloreto de potássio na soja, não vou jogar mais que 150 kg por hectare de 25025 no milho em cobertura. Mas nessa situação aqui, que você não tem potássio no solo, né? Se você quiser ter boas produtividades, você tem que colocar potássio no solo, senão você não vai produzir bem soja e nem bem milho, tá? Então veja que a gente já falou do fósforo, a gente já falou da acidez do calcário, estamos falando do potássio, tá? Outra coisa, enxofre, 5 mg de enxofre é muito pouco no solo. Se indica que esse solo é pobre de enxofre, né? Qual que seria a quantidade, o teor adequado de enxofre para esse solo de 0 a 20? Pelo menos 13 a 15 mg de enxofre, tá? Então, quais são as ferramentas que eu posso trabalhar para recuperar enxofre nesse solo? Eu posso buscar uma adubação de base na soja que tenha pelo menos 7 a 8% de enxofre. Posso usar 1 tonelada, 500, 600 kg por hectare de gesso para fazer uma fertilização de enxofre nesse solo. Posso trabalhar com 40, 50 kg por hectare de enxofre elementar, né? E uma sugestão, qual é enxofre elementar? Eu gosto muito de trabalhar com sulfogranta produquímica. Hoje é ITL. Era produquímica, virou Compass Minerals, agora é ITL, tá? Então, o sulfogrão é um excelente produto para recuperar enxofre no solo, para fazer adubação de enxofre no solo, tá? Então, você vai ter que avaliar qual que é o melhor custo-benefício. Geralmente, o gesso é mais barato, tá? Mas é mais complicado de aplicar. Então, você sim ou sim vai ter que fazer algum manejo de adubação de enxofre, tá? Principalmente milho. Milho responde muito a enxofre, soja também. Mas milho, em vez de você usar ureia, você pode usar sulfato de amônio, que tem enxofre, né? Comprar uma adubação, um 12-15-15, né? 12-15-15 ou um triple 15
para milho que tenha 10, 12% de enxofre, um 43010, por exemplo, que tenha 7, 8% de enxofre. Pode usar 50 kg de enxofre elementar por hectare, pode usar 400, 500 kg por hectare de gesso. Alguma dessas coisas você vai ter que fazer para recuperar o enxofre do solo, porque senão tua produção também terá limitada. Boro. 0,25 mg por decímetro cúbico de boro do solo é muito pouco, né? Teria que ter um 0,8 a 1 mg nesse solo de 0 a 20. Como é que você vai fazer a recuperação de boro nesse solo? Recuperação de boro, a forma mais simples de fazer é com olexita, né? Tu vai entrar aqui nessa área aplicando 20 kg por hectare de olexita no pré-plantio. Vai ajudar muito a suprir a necessidade de boro para a cultura que você vai estar estabelecendo, né? Vai começar a melhorar o teor de boro no solo, né? É lógico que numa aplicação você não vai aumentar, né? Cada aplicação você vai aumentar um pouco, cuidar com usar boro no solo, né? O boro, ele deficiente é ruim, mas ele excessivo é pior, tá? Então, boro excessivo no solo, cuidado para não criar toxidez de boro no solo, porque o problema é pior do que deficiência, tá? Mas o que eu faria, né? Eu misturaria na adubação de base uns 30 kg de olexita por tonelada de adubo, tá? Colocaria um pouco de boro na adubação de base, né? Já vai ajudar muito a cultura, principalmente no início dela. Aplicaria uns 20 kg por hectare de olexita em cobertura nesse solo, faria uma dessecação com 5, 6 kg por alqueire de ácido bórico, né? E eu faria análise de solo a cada 2 anos nesse solo para monitorar esse boro. E eu iria manejar o boro no solo mais com a olexita mesmo, tá? Provavelmente faria uma aplicação de 20 kg por hectare esse ano aqui, daqui 2, 3 anos eu faria mais uma de 20, né? E monitoraria para aumentar o teor de boro do solo. Manganês nesse solo está muito baixo também, tá? Manganês, então, isso aqui é um indicativo que eu vou ter que fazer manganês foliar na soja. Eu vou ter que trabalhar, já que o manganês é baixo no solo, vou fazer fungicida na soja, né? Qual que seria um dos produtos que eu poderia trabalhar nesse solo, já que eu tenho que fazer fungicida em soja e já que o manganês é baixo no solo e eu vou ter que fazer nutrição de manganês foliar na soja? Mancozeb. Mancozeb é um fungicida que tem grande quantidade de manganês e de zinco, tá? E ao mesmo tempo que eu estaria fazendo uma proteção com fungicida na soja, eu estaria fazendo também uma nutrição de manganês e de zinco na cultura, tá? Vejo que o teor de zinco também é baixo no solo, né? Eu teria que ter pelo menos 1,5 mg, 2, tá? Então, pelo manganês e pelo zinco, na análise de solo, eu já sei que o Mancozeb é um fungicida que tem que estar no meu manejo pelo menos 2 aplicações de 1,6 kg por hectare, para mim ter a questão de proteção do cultivo e para mim ter a questão da nutrição, tá? Cobre também deveria ter uns 2 a 3 mg de cobre aqui nesse solo, tem 0,7, ou seja, está abaixo de cobre também. Então eu também tenho que cuidar com a nutrição de cobre da minha lavoura, soja ou milho, tenho que fazer pelo menos 2 aplicações de cobre foliar nessa lavoura pela análise de solo, tá? Que produto que eu indico? Sulfato de cobre é interessante fazer, cuidar a dose, tá? Você tem o sulfato de cobre quilatizado da ITL também, que era produto químico, que era Compass, também é um produto muito bom para fazer nutrição de cobre, que é o Kellos Cooper, né, na dose de 40, 50 gramas por hectare para soja. Muito interessante, eu usaria ele provavelmente, tá? E é por aí, pessoal. Então o pH a gente já falou. É mais ou menos por aí, tá bom, pessoal? A interpretação da análise de solo, que é uma visão geral sobre uma análise de solo. Solo extremamente degradado, solo arenoso, extremamente degradado. É uma visão geral aqui para vocês de como se analisa uma análise de solo, tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.